Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Já está ao vivo com a gente lá no nosso canal de TV no YouTube, viu? Isso mesmo, hein? Então aí você já aproveita, dá um like, que isso é muito, muito importante para fortalecer o canal, né? Já se inscreve também por lá, compartilha o link do canal aí com todo mundo que você conhece, né? E aproveita também e já clica no sininho, né? Que é para você receber as novidades, todas as novidades que chegarem por aqui. E isso, com certeza, é muito bom. Doutor Egnaldo, bom dia, querido. Tudo bem? Tudo em paz? Bom dia! Como é que está, pastor Elber? Tudo tranquilo, graças a Deus. E por aí? Bem seco, né? Tá tendo um ventinho bom, mas tá tudo bem. Um sol quente, rapaz. Já está ótimo, graças a Deus. Tá bem quente, né? Eu tô ouvindo um som, uma música. É aí ou é aqui? Deixa eu ver se é no meu... Eu também tô ouvindo uma música, né? Mas tá bem longe para mim. Eu tô ouvindo uma música aqui, não sei onde é. Deixa eu ver se é aqui no meu... Eis um som que aparece. Tem alguma música rodando aqui, rapaz. Uma música que não foi eu que programei. Deixa eu ver se tá alguma coisa aberta aqui. Eu tô ouvindo a música. O Luiz está aqui ouvindo também, deve estar ouvindo. Achei a danadinha aqui, ó. Tava perdida aqui. Do lado aí, né? Então tá bom. Era aqui mesmo. Eu sabia que tinha alguma coisa aqui. Eu tô ouvindo uma música aqui, aonde que eu não sei. Eu tô abrindo um monte de coisa aberta, um monte de janelas abertas aqui, né? Então eu imaginei que podia ser aqui mesmo. Mas agora sim, agora deu certo. Muito bem. Mas, e conte-me, tá em Brasília, né? Claro. Você tá, aliás... Ainda. Muito bem. Tem que trabalhar, né? Tem notícias lá de Barra Mansa, não? Até então, parece que tá tudo bem. Quente que só. Chegou a 36 graus aí em Barra Mansa, a filha já estava falando, tá muito quente aqui, 36, e aí ela estava sentindo muito calor. Mas até que tá menos, porque já chegou mais, então... Sim, muito bom. Tá certo. E aí, meu irmão, e hoje nós vamos falar sobre o quê? Hoje nós vamos continuar falando sobre saúde mental, construindo, né, um projeto de vida, né? Pensando nisso, foi o desafio. Semana passada, perguntando para os nossos ouvintes da rádio e os que estão aqui no YouTube, que falasse um pouco, mandasse qual é o seu projeto de vida, como é que você tem trabalhado isso daí, porque é bom para a saúde mental também, né? Porque a vida da gente, ela constitui-se de projetos, de cuidado, e quando a gente não faz isso, né? Como diz aquele coelho lá, né? Ou era o coelho, não, o lá da Alice do País das Maravilhas, se você não tem um lugar para onde vai, qualquer caminho, né, tá bom, né, ele leva ali, então eu preciso estar atento para onde você quer chegar, né. E aí tem algumas outras coisas, pastor Elber, porque muitas vezes, e aí a gente vai falando um pouquinho, pensando na família, que pensando em projetos de vida, vem aquelas frustrações, às vezes, dos pais, né, porque muitas vezes o pai coloca o projeto de vida dele para o filho, ele vai incentivando, vai ensinando, mas vai chegar um momento que o filho vai fazer a escolha dele. Então é importante também você que é pai, mãe aí, que o seu filho fez uma escolha de uma profissão, seja que for, nós já falamos várias vezes aqui, do que for, então que você ouça, dê suporte, cuide para ele, mostre para ele assim, qual que é e valorize o projeto dele. Muitas vezes vemos pessoas que são frustradas na história porque tinha para não entristecer os pais, seguiu o projeto dos pais, mas não era o projeto de vida dele. E aí tem as outras lutas também. E dentro disso tem várias outras variantes, mas o importante é cuidar construir o seu projeto de vida. Isso também faz parte, oxigena, né? Cuida da saúde mental, emocional, te dá aquele gás, te dá aquela vontade de prosseguir e batalhar para conquistar. Muito bem. São 10 horas e 7 minutinhos. Então é o seguinte, para você que está chegando já aqui na rede, né, por favor, deixe o seu like. Deixa o seu like,
Não chega aqui não sem dar o like, não, que não vale, viu? Não vale. Então tem que deixar o like tudo direitinho. Já estou vendo aqui várias pessoas, mas não esquece, não, deixa o seu like, que isso é muito, muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva também, tá bom? Para que a gente possa estar crescendo, né? Aí também no YouTube com o nosso canal de TV. Não é? Que temos sonhos, inclusive, para o nosso canal de TV, né? Temos sonhos maravilhosos aí, futuros, em nome de Jesus, mas, claro, isso vai depender muito da quantidade dos inscritos, das pessoas que estão acessando aí, né? Então, claro, a gente quer muito agradecer a você que já está aqui no nosso canal no YouTube. Mas muito bem, doutor Aguinaldo. Então, hoje, o nosso tema, né? Construindo um projeto de vida, ainda tratando da saúde mental e por aí vai. Que eu acho que faz parte, né, doutor Aguinaldo? A pessoa, para ter uma saúde mental assim, né, tranquila e tal, eu acho que aquilo que ela plantou e está colhendo tem tudo a ver, né? Porque senão, imagina, o cara às vezes não se esforçou lá atrás, não plantou uma coisa boa lá atrás, ou então plantou até coisa ruim mesmo, e agora chegou a colheita. Imagina a tribulação, né? Imagina, não dá para o cara ter uma saúde mental perfeita, né? Desse jeito, né, doutor Guilherme? A lei da semeadura, pastor Elber. Plantou, vai colher, né? Não tem como eu plantar laranja e colher melancia, né? Não tem jeito. E aí eu preciso estar atento. E o sonho, né? O projeto de vida, ele começa com aquilo que você tem. Quem é você? Por isso que tem várias características importantes, critérios importantes que precisamos trabalhar. E a gente veio trabalhando aqui, por exemplo, a importância do autoconhecimento. Então você tem que ver, se às vezes a gente chega para alguém, né, e principalmente nas áreas que a gente trabalha da saúde mental ou trabalhando com pessoas com dependência química que desregularam a sua vida, e quando você começa a conversar com a pessoa e pergunta qual é o seu sonho, o que você é bom, né? Porque tudo vai traçando, vai se alinhavando, e é importante. O pastor acabou de falar agora ali, né, sobre o sonho de termos a TV, né? E convidando já os nossos ouvintes da rádio e participantes, né, do YouTube para vir participar desse sonho. Então, à medida que você está investindo, você também já está dentro de um projeto que faz parte do sonho, né? E aí, para poder chegar a alcançar esse projeto, olha só, as ações estão sendo tomadas agora. Então, assim, como a rede, como a nossa junta vem trabalhando isso dali, com a intenção de termos a TV transmitindo e tudo, então nós temos ali já cada um de vocês que vem, entra, dá um like, participa, manda pergunta, vem participar também se apresentando. Tudo isso faz parte de um sonho que aos poucos estão sendo vai se construindo as etapas, para chegar num momento bom e assim chegar aquele momento da TV. Então você que está aí conosco faz parte desse sonho. E quais são os sonhos pessoais? O que você vai trabalhando? E aí, pastor Elber, quando a gente vai trabalhando isso, a gente vai olhar, e algo que é muito difícil para nós é olhar para dentro de nós mesmos. Quando nós falamos alguns programas atrás sobre é muito mais fácil você achar dentro de você os defeitos e supervalorizar os defeitos e os nãos, as dificuldades, do que ver suas qualidades. Geralmente a gente acaba, principalmente aquela pessoa que não é narcisista, né? Ela difícil, você pergunta quais são os seus pontos fortes, qual a sua avaliação. Você vai concorrer a um emprego, eles vão perguntar, você vai ser colocado no meio de grupos, você vai fazer uma dinâmica de grupo. Então, o que você está construindo para a sua história? Independente de qual seja o seu objetivo, né, você vai ter que ter um lastro, trazer justamente isso contigo para poder alcançar num futuro um pouco mais distante. Tudo você começa trabalhando a curto, médio e longo prazo, e aí é você construindo sua história, o seu projeto de vida, que pode, ao longo da história, ter algumas modificações. Mas você tem um sonho, e esse sonho pode ser alcançado. Só depende de você.
Doutor Ignaldo, assim, qual a relação entre o projeto que o senhor pode, né, trazer assim, para a gente de uma forma mais clara? Qual a relação entre um projeto de vida e saúde mental? Ok. Projeto de vida, né? Você, vamos colocar lá dos da nossa época, pastor Elber, que trabalhavam mais no CLT. Hoje, nós vemos um pouco diferente aos trabalhos mais informais, ou o CNPJ, né, o PJ, que a gente fala. Mas, assim, você tinha, por exemplo, no passado, não tão distante, mas, e alguns ainda têm, né, aquela questão de que você programava, você começava a trabalhar numa empresa e você tinha ideia que, quando com aquele tempo de serviço, você teria a sua aposentadoria e poderia construir algumas coisas. Só que qual era o problema que entrava em tudo isso daí? É que ao período que você começava a trabalhar e investindo, você só estava pensando lá no longo prazo e esquecendo do que você tinha que fazer hoje. Então, aqueles que conseguiram lidar, trabalhar bem, por exemplo, a questão social, porque vai entrar, finanças, a parte financeira, se controlar, trabalhar isso aí, fazendo um projeto financeiro, conseguiram. E aí tem o sonho da viagem, o sonho da família, de construir família, constituir família, de cuidar, e isso foram sendo construídos há pouco tempo. Ah, isso acabou? Não, não acabou. O que nós temos hoje, por exemplo, os jovens, que alguns já se preparam para poder. Hoje eu vou colocar uma temática muito grande que é a TI, né? O pessoal que trabalha aqui na tecnologia da informação, que é algo assim muito rápido, tem várias ramificações, várias especializações que ele pode fazer. E o camarada fala: não, eu quero fazer e trabalhar de casa. Esse sonho já existia há muito tempo. O que veio acelerar tudo isso e se tornou mais comum, né? Tanto o híbrido quanto essa parte? A pandemia foi uma das coisas que nos atravessaram, uma situação que atravessou a todos, o mundo inteiro, e que se acelerou. Os contatos virtuais, os contatos através, igual agora nós estamos aqui no YouTube, foi se abrindo. Então, assim, quem se preparou, quem trabalhou tudo isso, quem foi construindo e pensando, está muito mais à frente, até mesmo do que eu. Então eu vou indo no barco, vou aprendendo, mas aquele que estava, por exemplo, já pensando nisso, já investindo, hoje, por isso que a gente fala: mas a criança, o jovem, ele está lá na frente, está assim. Ele já está num novo tempo, nas novas possibilidades. Agora, muitas vezes ele acaba se perdendo, porque continua ainda acontecendo, às vezes por desinformação ou questão de defeitos de caráter mesmo. As prisões por causa das questões dos crimes cibernéticos, tudo isso vai acontecendo. A falta de cuidado, de lidar, de aprender a lidar com o aparelho, e muitas pessoas acabam entrando no vício, e aí a gente vê pessoas que são viciadas no WhatsApp, né? Viciadas nas redes sociais e precisam se desligar. Então, assim, tudo aquilo que vai acontecendo em excesso e desreguladamente traz um prejuízo mental e emocional. Mas a pessoa que consegue se regular, trabalhar e cuidar, ele está deslanchando, conhecendo coisas novas, investindo. Então, como o pastor mesmo está perguntando, o projeto de vida é a saúde mental. O meu projeto de vida precisa me dar gás, alegria, que eu possa enxergar o sonho, aonde eu quero alcançar e quais são as etapas que eu vou precisar cumprir. Como nós falamos há pouco tempo atrás sobre os objetivos. Você tem um sonho, você cria o objetivo e começa a criar esse projeto, e quais as interferências que poderão vir, você já vai antevendo e trabalhando isso daí. Muito bem. São 10 horas e 16 minutinhos. Lembrando aos nossos ouvintes, se você quiser fazer alguma pergunta ao doutor Aguinaldo, você pode, você que está aqui no YouTube, pode mandar pelo chat, tá bom? Pode mandar aqui no chat a tua perguntinha. Agora, se for uma pergunta, né, mais de foro íntimo, vamos dizer assim, você manda lá para o nosso WhatsApp, que aí lá a gente não vai estar identificando ninguém, ok? Lá no 11 9 3003 0316. Hoje o doutor Aguinaldo falando aí sobre o tema Construindo um Projeto de Vida, né? Claro, fazendo parte ainda da saúde mental. Bom, 10h17, doutor Aguinaldo, esses dias eu vi um pregador bem famoso aí, ele falando sobre a questão de se preparar para o futuro, né? A gente vê assim que muita gente, quando jovem,
quer o quê? Quer vida boa, né? Quer tranquilidade, quer curtir, quer aproveitar a juventude, né, e tal, né? A gente vê assim, principalmente as pessoas que não têm compromisso na igreja, a gente vê que quer curtir a noite, né? Quer, enfim, né? Quer curtir e tal. E o tempo vai passando. Aí quando o cara chega ali os seus 30 anos, né, aí ele vê a necessidade de se casar. Vou botar 30 anos, a galera tá casando um pouquinho mais cedo, mas vou botar 30 anos aí. 30 anos o cara sente a necessidade de casar. Aí ele olha para o lado e vê que não plantou nada, né? Não se organizou para casar, porque o cara para casar também, para viver uma vida muito limitada, é ruim, não é? Ou então ele se envolve com a mina, né? Aí engravidou a mina, né? Aí a mina agora precisa de um amparo e ele precisa resolver a vida. Aí o cara começa a trabalhar nos empregos informais, né? Vai sofrer ali né, uma situação. E aí eu vi, coincidentemente, um outro pregador falando sobre, dando uma ideia, né? Ele falou: ó, você que é jovem, aproveita as Forças Armadas aí, né? Para que você possa entre nas Forças Armadas, agora entre com o objetivo de pegar aquela grana que vai entrar lá, que vai, né? Que acho que dá lá uns R$ 2.000 mais ou menos, né? Que é quanto eu acho que a Forças Armadas paga hoje. Você se esforça para poder entrar, e aí quando você estiver lá dentro, investe nos teus estudos, investe em cursos, se for o caso, em concursos, né? Investe em alguma coisa para que você saia, no dia que você sair de lá, você já sai tranquilo, já sai organizado, já sai com pelo menos com o teu futuro. Aí outras pessoas mais radicais podem dizer, mas o futuro pertence a Deus. Mas o futuro pode acontecer, amigo. Se você viver 100 anos, como é que vai fazer? Né? Então, assim, amanhã só Deus é que sabe. Não, mas não é assim também, né? Não é nem 8, nem 80, né, doutor Aguinaldo? A gente tem que ter. Então, então esse pastor, esse primeiro pastor que eu falei, ele falando exatamente isso. Falou: na juventude é o momento de você desconfortavelmente correr atrás, amigo. Corre atrás da juventude, sabe? Perca noites de sono, sabe para quê? Para quando você chegar nos teus 30, 40 anos, você esteja tranquilo. Né? Você esteja aí agora tranquilo. Você já pode, inclusive, sonhar, fazer uma viagem, ir para Israel, para os Estados Unidos, não sei para onde, para o Nordeste e tal. Né? Enfim, então temos que ter essa preocupação, né, de projetar, porque o tempo passa. Meu caçula ontem, eu conversando com ele, né, ele ontem fez 20 anos. Né? Então, Parabéns, papai. Amém. Então, assim, fez 20 aninhos. Eu falando para ele, eu falei, filhão, e aí? O que você acha? Ele falou, pai, eu tô me achando meio veia já. Veia que ele fala, veieira, né? Ele fala que tá me achando meio veia já e tal. E aí a gente conversando sobre esse assunto, né? E graças a Deus ele tá bem orientado, né? Se amanhã tomar a decisão errada, né? Aí não posso fazer nada. Mas tá bem orientado. Né? Então, assim, acho que nós temos que pensar assim no projeto de vida e ralar muito para poder acontecer enquanto temos vigor, não é isso, doutor Guinaldo? Exato. E, pastor Elber, uma das coisas, enquanto o pastor falava aqui, e é muito legal a gente poder pensar nisso, e porque a gente tem, como eu falei alguns tempos atrás, e eu vou retornar, a gente tem, assim, muitas variantes na nossa história. Primeiro, a constituição familiar. Né? Nós, como cristãos, pensamos, né, e às vezes as pessoas não concordam, e a gente respeita o pensamento de cada um, mas como cristãos nós pensamos na constituição familiar, dali o pai, a mãe, os filhos, e vamos pensando também sobre esse sonho. E aí até o jovem chegar a esse momento, o pastor falou que o pessoal está se casando mais cedo. Na realidade, eu vejo é mais tarde, né? Ah, é? Mas Olha aí. querem sair da casa dos pais mais tarde. Mas você repare bem, o jovem, há alguns anos atrás, há 40, vou dizer assim, há 48 anos atrás, tirando base pela minha idade, né? Quando ele chegava a 16, você já começava a trabalhar logo cedo, porque era aquela questão toda. E o trabalho que se pensava era a indústria, era o comércio. Poucos tinham, né, que conseguiam, se tinha um sonho, chegaria a ser um locutor de rádio, né? Naquela época, né, pastor Elber? E aí, mas você tinha um sonho. E muitas vezes o jovem, ele não só
é ainda hoje, mas era atravessado, porque eu estou falando antes para chegar agora, né? Ele era atravessado pelas necessidades diárias e você sabia desde a família que a menina era orientada a cuidar de casa, porque era raro as mulheres que trabalhavam fora, mas tinham, e a constituição familiar, você sabia que o rapaz ele tinha que já pensar que quando ele tinha 17 anos, né? Aos 17 anos ele ainda era um menino, era um jovem, tranquilo, mas era algo interessante que quando ele fazia 18 anos e ia prestar o serviço militar, quando voltava para casa, o pai já falava: tu é um homem, tu tem que cuidar da tua casa, tu cuidar da tua vida. Então, assim, em um ano, ele envelheceu. Então, ele disse: nesse um ano, ele já tinha que pensar em saber que quando ele fosse se relacionar com a menina, entender que ele. E eu ouvia muito isso, cansei de falar isso também para alguns jovens, e quando ele ia lá tirar uma jovem da casa dos pais dela, ele tinha que dar ou igual ou melhor aquilo que o pai dela dava para ela. Então, a responsabilidade familiar. E aí tinha um outro detalhe, que ele tinha que pensar também que agora ele seria o provedor e ele estaria cuidando da esposa, cuidando dos filhos, né? Que aí os sogros logo quer, quer logo ser vovô, a mãe quer ser vovó, aquela coisa toda. E aí vinha essa questão e a responsabilidade, então ele tinha que ter um emprego, ele tinha que. E essa parte. O, a novidade foi chegando, a vida vai passando, então, assim, a gente foi perdendo um pouco essa questão da constituição familiar. Então, quando a gente fala da questão cristã, que o jovem vai e ele aprende isso, e muitas vezes o jovem não só acontecia naquela época, como acontece ainda hoje, porque você tem uma outra variante. A variante é o que a mídia, o que a sociedade imprime para você. Por isso que você tem que se conhecer e no seu projeto você está dentro de uma sociedade. O que você vai estar fazendo? E aí o que acontece para o jovem? É o que a gente observa ali, quando nós falamos sobre questão financeira. Ele precisa pensar na questão financeira, né? E aí, quando ele está dentro de casa e quase não faz a despesa, que o papai e a mamãe, ou quem está ali está sendo o provedor, dando todos os recursos para que ele possa estudar, o sonho está sendo de quem? Então é importante para nós, dentro de casa, ensinarmos, falar aos nossos filhos como falaram para nós. Olha, vai chegar o tempo que você vai ter que tomar conta, né? E você vai ter que agora cuidar. Por isso que quando a gente orienta, por exemplo, no nosso meio cristão, a Bíblia vai falar claramente do projeto de vida. Lá nos Salmos, como fala aquele que é feliz aquele homem que tem a sua aljava cheia, né? Os filhos na casa, porque na velhice vai cuidar dele. Que isso a lei também protege, vai trabalhando isso daí. Então, quais são os sonhos que os nossos jovens, quais são os sonhos que as pessoas estão tendo? Quando o pastor traz que ouviu essa mensagem, falando da questão militar, tem pessoas que não vão querer a questão militar. Mas aí o que ele precisa saber é o seguinte, que ele precisa projetar, programar a sua história, baseado de quem ele é, aonde ele quer chegar e quais os recursos que ele tem. O que eu tenho agora e é o que eu quero fazer onde eu vou chegar. Porque o que acontece aí? Nós temos assim N bancos, N contas bancárias. Antigamente você tinha que ir lá no banco, hoje você não precisa nem ir num banco físico, faz tudo pela internet, é tudo muito fácil. E aí você negocia hoje, por exemplo, aqui no DF, eu gosto muito da propaganda, né? A gente anda ali no DF que dinheiro não vai andar mais de ônibus, e acho legal porque tem um cartão, tem tudo ali, então assim, a modernidade. Então, olha só, aquilo que você não vê e não conta, você tem que aprender já a gerir. E se você não aprende, tudo aquilo que vai ser no excesso, você pode aqui, você faz N contas e daqui a pouco você só está enrolado, tendo que pagar, o boleto vai caindo, porque o boleto não deixa de chegar, né? A prestação vai chegar, e aí você gasta muito tempo, que aí vai chegar na onde o pastor falou. Gasta muito tempo, gasta uma história completa, e aí quando você olha para trás, você não conquistou nada. É legal ter um relacionamento com os amigos, é bom estar junto com a família. Agora, imagine você que não tem condições de. Porque tudo que entra sai, você não tem condições de chamar uma menina, você está ali num relacionamento e vai levar, ela quer fazer um lanche, ela quer ir num lugar e você ter o recurso. Pai, me dá o dinheiro aí. Como é que fica esse negócio? Então, assim, tudo isso é projeto. Então, a gente precisa já ensinar desde pequeno, né? Como que vai se trabalhando isso? Quais são os sonhos? E respeitar os sonhos dele que vai chegar. Então, assim, essa ideia vai fazer uma força, vai trabalhar na Forças Armadas, ou aqui no DF faz-se muito concurso, né? Geralmente se pensa muito nos recursos financeiros.
Aí eu quero ganhar muito. Mas para você chegar lá, você vai concorrer com pelo menos milhares de pessoas que já são concurseiros há muito tempo. E aí você fala: "Ah, mas eu não consigo". Não, você não se preparou, não é que você não consegue. Qual foi o seu planejamento? Qual foi olha só, já chegou o sonho: "Ah, eu quero chegar no STF", mas para chegar lá, o que que eu vou ter que fazer? Desde o início, né, vou ter que estar estudando, vou ter que fazer, qual é a universidade que eu vou precisar fazer, qual tipo de concurso, como é que eu vou con tudo isso está dentro de um projeto que você tem que começar a pensar a curto e médio prazo, para quando chegar ao longo prazo, porque é muito fácil eu encontrar um militar aposentado, né, um bombeiro, que, está com o seu soldo muito bom, ou, mas ele conseguiu ele não chegou lá assim como um jato, né, ele teve um percurso, ele investiu. Então, as Exato. pessoas aí aonde está a saúde mental aí? A saúde mental muitas vezes está na frustração porque eu não consegui e eu não me preparei. Eu estou olhando lá o outro e não me preparei. A frustração é difícil lidar com ela. E aí vem outras consequências. E aquele que já conquistou, ele já está com a alegria de poder ver a família estruturada e poder falar: olha, eu estou vivenciando isso. Ou se ele não quis ter constituir família, o que ele está fazendo? Muitos vão estar viajando, trabalhando, vão investir e vão falar: hoje eu estou bem, né? Estou mais tranquilo do que eu estava há um tempo atrás. Então há um preço nessa caminhada. Esse faz parte do projeto de vida. Ele falando, esse pastor falando, inclusive, ele falou assim que você que não quer ralar hoje, né, ou não quer perder noite de sono hoje, vai fazer isso amanhã. Né? Então, é a tua escolha. Ou você faz agora, por opção, ou você vai fazer amanhã, por obrigação. Olha só que terrível, né? Inclusive, ele até deu ele contou até um testemunho que ele falou que ele foi pregar na década de 90 em algum lugar, acho que aqui em Goiânia, teve um evento aqui em Goiânia, Anápolis, não sei. E aí ele falou que ele falou assim: ele falou, irmão, você que está dentro de casa, cara com mais de 20 anos, sem fazer nada dentro de casa, vivendo às custas da mãe, vai vender limão na feira, rapaz, larga a mão de ser folgado e tal. Aí ele falou que quando foi agora, um tempo atrás, uns anos atrás aí, já depois de 2020, ele falou que ele veio pregar aqui no Distrito Federal, e aí essa pessoa lá de Goiânia soube que ele estava aqui e veio encontrar com ele. Pastor, posso falar contigo rapidinho? Posso. Lembra aquela vez que o senhor pregou e tal, que o senhor falou assim, que era para o cara vender limão na feira? Eu fui. E fui vender limão na feira, peguei o conselho, ele achou aquilo o máximo. Ele falou assim como um exemplo, né? Ele falou assim, eu fui vender limão na feira, paguei os meus estudos, consegui. Eu estava desse jeito, eu estava exatamente vivendo as custas da minha mãe mesmo, dentro de casa, sem saber o que fazer. E eu fui vender limão na feira, paguei os meus estudos, e hoje sou investigador da polícia e estou estudando para delegado, concurso para delegado que ia ter lá em Goiás, aí não sei se o cara passou ou não. Mas, enfim, ouviu o conselho, né? E foi ralar. Olha aí, vender limão na feira, isso não é para qualquer um, né, doutor Aguinaldo? Não é para Exato. qualquer um, E então é só para quem tem mesmo força de vontade. e repare bem, pastor Elber, aquilo que ele não tinha, ele foi, vou dizer, não vou usar a palavra constrangido, né, mas seria bem como isso, ele foi desafiado naquele momento a mudar a história dele e perceber, mas ele percebeu dentro daquela sociedade da sua época, ele estava estabilizado, estava ali, assim, o que que ele precisava ter? Hoje, ele vai conquistando sonhos e assim, quanto mais nós vamos buscando, vamos estudando, vamos nos aplicando, outras oportunidades e portas vão melhorando, vão sendo abertas e você pode entrar. Então, assim, você precisa, e o jovem, né, o familiar, mas eu tentei, eu não consegui. Refaz os sonhos, comece a trabalhar e trace um projeto para a sua vida. Isso é importante. Muito bem. Doutor Aguinaldo, mais uma perguntinha aqui para o senhor. E quais são os primeiros passos para alguém que deseja construir ou reavaliar seu projeto de vida, doutor Aguinaldo? Os primeiros passos começam a parte emocional, ela vai sempre, estar presente. Então eu primeiro preciso me conhecer, né. O autoconhecimento, como nós falamos aqui, ele precisa estar presente a cada dia. E aí eu vou, dentro desse momento, procurar conhecer meus, pontos fortes, pontos fracos. Aquilo que é limitação para mim, que é fator limitante, eu preciso estar atento.
eu tenho que aprender a sair do mundo da fantasia, porque tem sonhos que viram fantasia. Ah, se eu conseguisse, né? O tempo todo. Então, quando a gente está num set terapêutico e a pessoa fala, cara, eu não saio de lugar nenhum. E a gente pergunta, quais são os seus sonhos? O que que você é bom hoje? Né? O que que você sabe investir na sua vida, na sua história? É muito. A gente trabalha com pessoas em recuperação, né? Principalmente quando estão naquela questão da drogadição e tudo, estão saindo desse momento, estão tendo uma nova oportunidade, estão buscando a recuperação. E aí, quando você pergunta para essa pessoa, e aí, o que que você é bom? No que você faz? O que que você... E às vezes a pessoa fala, não tem, para começar, nunca trabalhou, às vezes, né? E aí tem esse detalhe. Então, para o mercado de trabalho, vamos ser sinceros, vamos abrir aqui. Hoje, no mercado de trabalho, você passou de 25 anos, dependendo do que for, você já está correndo o risco de ter que ficar só no informal. Então a gente sabe disso, a não ser que você esteja se preparando para fazer o concurso. Aí vai entrar a fala do pastor, né? Aquilo que você não estudou antes, agora você obrigatoriamente pode fazer, porque também tem as faixas etárias, dependendo daquilo que você sonha. Eu quero fazer um concurso por bombeiros, tem a idade limite. Então você tem que saber, se você está dentro daquela faixa, é isso que você quer, o que que você tem feito? Mas eu ainda não fiz nem o meu, não terminei nem meu ensino fundamental. Olha só aí, ó, o sonho começou, então eu já vi que eu estou devendo lá, eu preciso então cumprir a minha etapa de estudo até eu chegar onde eu vou fazer o concurso e tenho que me aplicar. Então eu vou gastar um tempo em relação a isso, né? Que não é gasto, é investimento. Quando eu olho em cima daquilo que eu tenho de sonho e aonde eu quero alcançar, é investimento. Então eu já, como o pastor perguntou, olha, a primeira coisa, o autoconhecimento. Eu preciso trabalhar também as questões também emocionais. Eu preciso também ter esse cuidado, porque às vezes eu não vou conseguir de imediato, mas eu preciso trabalhar minhas emoções, porque vem a frustração, vem a dificuldade, e a gente, quando está na escola, hoje, né, geralmente a criança, o jovem, o adolescente, tem sempre aquela competição daquele que ganha melhor, naquele que tem melhor nota. É claro que aquele que se aplica melhor, ele vai ser mais visto, vai... Agora, o que que ele vai fazer com isso? O que que ele vai investir? Como que ele vai trabalhar? E qual é, aonde ele está olhando? Porque aí ele vai começar a procurar, a gente trabalha, por exemplo, vocacional, e aí você vai procurar tudo isso também, assim, aonde eu posso chegar? Meus pais só têm condições de pagar uma escola pública, ou pagar, de me colocar na escola pública. Eu não tenho como estar em tal escola. Eu vou, então, não é que a escola pública seja de tudo ruim, né? Às vezes a gente fala tanto, porque... Mas aí o que que vai acontecer? A escola pública, ela vai me dar os caminhos. Agora eu vou ter que tirar um tempo maiorzinho em casa para poder buscar os meus objetivos. Então, repare, tudo isso faz parte de um projeto. Aonde eu quero chegar? Então eu vou parar de passear. Não, né? Apenas comece a trabalhar dentro desse projeto. Quais é o seu tempo, quais são as suas horas. Às vezes gastamos muitas horas inutilmente. Então, dentro de um projeto, faz parte disso, porque vai te ajudar naquilo que você quer fazer, na onde você quer alcançar. É entender que o projeto é aquilo que me traz que eu vou colocar como prioridade desses objetivos para longo prazo, que eu vou alcançar. Então eu posso pensar, daqui a tantos anos, o que que eu vou fazer? Repare bem, o pastor já deve estar investindo nisso também, né? Não sei, pastor Elber aí, mas repare bem, num tempo atrás, você falar de investimento financeiro era só para quem ganhava muito, só para as grandes empresas. Hoje nós temos jovens que aí trabalham com investimento financeiro, trabalham e assim estão conseguindo conquistar, né? E trabalhando isso. Então, assim, o mercado de trabalho ele é grande. Agora, qual é a sua capacitação, né? O que que você gosta mais? Eu não gosto de trabalhar nisso dali, tá ok, né? Eu não gosto de trabalhar essas prioridades que eu vou ter. O que que eu vou priorizar na minha vida para longo prazo? Eu começo agora. E tudo isso mexe com o emocional, mexe com aquilo que eu vou investir, vou passar por momentos, às vezes, de frustrações, e eu preciso emocionalmente estar me trabalhando isso para saber passar nessas frustrações e cuidar e conversar bastante. Então, assim, quais são as suas metas? E eu preciso, agora, hoje, né? Eu tenho que tomar muito cuidado, porque minhas filhas, no caso, ou aquele que tem os filhos ali,
é o seu sonho, e eu sempre pergunto isso: esse sonho é de quem? É seu ou é dos seus pais? Porque se for o seu, você vai correr atrás. E se for dos seus pais, principalmente aqueles que já vão ganhar, às vezes, de mão beijada, né, de falar: "Você ganhou tudo ali", e esse é uma culpa que os pais ficam: "Não, eu tenho que dar tudo para o meu filho, aquilo que eu não tive". Não, invista nele, mostre para ele que ele precisa conquistar e ele vai ter que conquistar a vida dele, a história. E vai chegar o tempo da gente descansar também, né, em todos os sentidos. Começa descansando, né, ali tranquilo, sem precisar de trabalhar, porque já vai ter conquistado aquilo que tinha, até quando for para descansar no Senhor, que esse dia vai chegar. Com certeza. Bom, são 10h37 em Brasília, 10h37 na nossa capital. Ó, o nosso chat está liberado, se você quiser fazer perguntinhas, se quiser fazer algum comentário aqui. Daqui a pouquinho a gente vai estar lendo os recados que estão chegando aqui no chat, tá bom? E se tem perguntas aí que você não gostaria de ser identificado, por favor, lá no nosso WhatsApp 11 9 3003 0316. Só não esquece, você que está chegando aqui no YouTube, que está acessando o canal do YouTube, ainda não é inscrito, se inscreve por lá, né? Deixa o teu like. Estou vendo ainda aqui que temos várias pessoas conectadas e poucos, melhor, poucos não, né? Menos like. Aliás, quase a metade, né? Aliás, tem pouco mesmo. Tem a metade praticamente aí das pessoas. Então, por favor, você que está ligado com a gente no YouTube, deixa seu like lá, isso é muito importante para a gente, tá bom? Olha, 10h38. Doutor Ignaldo, como identificar, né? A gente sabe como é que eu posso dizer? Que todo sonho, né? Quando você projetar uma coisa, quando você vai executar, é outra, né? Então, no momento ali da execução, muitas vezes, acontece de levantar-se ali obstáculos, né? E isso é muito importante, né? Assim, a gente saber identificar, né, esses obstáculos, né? E, claro, tentar se organizar para superá-los. Como que eu faço isso, doutor Ignaldo? Entra o tema que nós falamos, resiliência. Olha só que maravilha, né? Pensa bem, quando eu estou programando, quando eu tenho esse projeto de vida, né, é algo que vai agregar, que vai trazer à minha vida um bem-estar. E aí, lembra quando nós falamos, há uns dias atrás, sobre valorizando a sua história de vida? Por mais difícil que seja, né, eu preciso agora avaliar, baseado na tua pergunta, isso já respondeu, né, sobre identificar. E a primeira coisa que eu preciso estar atento identificar se esse obstáculo é um obstáculo social, dentro do círculo da onde eu vivo, porque pode ser dentro desse obstáculo social a questão financeira, né. Ela pode ser um obstáculo social dependendo do local onde eu moro, né, e eu preciso então me deslocar para um outro estado, para um outro momento, e aí vai entrar uma outra questão. Sempre eu pergunto, quando eu vejo jovens já preparando, empolgado, fazendo o vestibular, e aí ele pensa: "Rapaz, eu estou morando aqui", às vezes a pessoa mora no interior, está morando aqui na capital, e vai para um outro local, e a primeira pergunta que eu faço: "Olha, como é que você vai estar lá?". Então, assim, quando é pessoas que têm recurso, a família tem recurso, o pai prepara todo dia, a mãe prepara: "Não, meu filho não vai passar, vai lá, aluga apartamento, coloca, tudo, a mobília e manda o menino", né. Aí quando não é assim, vai para uma república, tem que trabalhar, tem que poxa, eu passei num vestibular que público, é aquilo que eu estou almejando. Aí a pergunta que eu faço geralmente para essa pessoa que está sonhando, assim: "Você já se preparou? Quanto tempo você ficou fora de casa? Quanto tempo você ficou longe dos seus pais? Você sabe lavar sua roupa? Você sabe fazer a sua comida, pelo menos fritar um ovo? Você sabe lidar?". Porque dentro do projeto de vida, precisa aprender, o jovem precisa aprender, porque ele vai se colocar num local em que agora ele vai aprender a respeitar limite do outro. Como é que você lida com a sociedade, com um grupo de pessoas? Uma coisa é você lidar lá fora e voltar para dentro de casa, você está na sua. Outra coisa é você estar no WhatsApp, você não quer mais, você corta o camarada, você, né, cancela ele. Agora, e quando você está numa república, longe da sua família, você tem que marcar o seu estudo, cada um tem o seu espaço reservado ali e aprender a respeitar o limite do outro, o tempo do outro.
Como é que você vai ver? Você está preparando? Faz parte do projeto de vida, né? E aí a pessoa fica frustrada, ou então está acostumado. Minha mãe falava alguma coisa, aquela pessoa que vai sempre com os outros, né? E aí ela virava, pegava e falava: olha, você precisa estar consciente de o que você quer. Porque se você está num grupo em que este grupo ali, aqueles que você tem afinidade, eles querem ir para balada, eles querem fazer, se divertir, eles podem tirar o seu foco, o seu objetivo. Cuidado. Então, assim, o projeto é justamente isso, é algo que eu estou trabalhando, então eu começo me conhecendo, eu vou ter as frustrações? Vou ter o problema das dificuldades que vão surgir, agora fui eu que criei ou foi o outro que criou, né? Se na onde eu estou perto de pessoas que são tóxicas e que me desmerecem, que tentam desvalorizar aquilo que eu estou fazendo, eu preciso tomar cuidado e avaliar. Então a nossa vida, ela está assim, qual é o objetivo? Então a melhor coisa é saber o que que eu quero, o que que eu estou fazendo, para onde eu vou, porque isso vai me trazer satisfação. E a finalidade disso é que eu possa ter o bem-estar, porque eu sei aquilo que eu quero. O outro vai falar assim: "Não, eu quero ser, nós estamos numa república, conseguimos lá", porque a gente chega na faculdade, quem vai, principalmente na pública, então você vai encontrar, às vezes, dentro de um mesmo lugar, no mesma república ali, pessoas que estão fazendo jornalismo, pessoas que estão fazendo medicina, o outro está fazendo direito, o outro está fazendo psicologia, tá bom, cada um está numa outro lado. Aí, de repente, você vai ter aquele que vai falar assim que o que você está fazendo não é bom, não, faça o outro. O outro vai ganhar mais dinheiro. Ok, se você está baseado só no recurso financeiro, tranquilo. Você só precisa tomar cuidado que, se você não alcançar aquilo que você queria, você vai ter a satisfação ou a frustração. Então, os problemas que vão surgindo, geralmente vem frustração, às vezes, num dado momento, a decepção. Às vezes você está num lugar, né, e a gente encontra isso, eu já vivenciei, vi isso acontecendo. Às vezes o familiar tem recurso, ele deu todos os investimentos e a pessoa foi para lá, como não era o sonho dela, ela debandou para outras coisas. E quando o pai foi saber, já estava lá a casa, o apartamento tinha que pagar todo mês, e aí vem a frustração não da pessoa, mas dos pais. Aí é aquela briga. Aí vem a tal da rejeição, olha quantos sentimentos que vão envolvendo. Então a gente precisa estar bem atento em relação a isso, pastor Elber. E aí, quando nós falamos os temas, por exemplo, que são questões emocionais, a resiliência é a pessoa que sabe o que está acontecendo, ele sabe onde ele vai chegar, ele quer trabalhar em relação a isso, mas ele precisa, se permitir responder e trabalhar adequadamente qualquer impacto que vier na sua vida. Então ele precisa estar atento. E quando não está conseguindo, peça ajuda, peça ajuda, né. Eu não sei hoje, a gente sempre vai saber disso, que a pessoa que consegue bolsa, ela estudou, estudou, estudou e conseguiu a bolsa. Aí agora ela, naquela bolsa de estudo, ela tem que manter um padrão de nota. A gente sabe disso, né. E esse padrão vai levá-la a um estudo constante, principalmente quando que consegue bolsa nas universidades, elas vão exigir um pouco mais. Para que ele continue na bolsa, ele tem que ter uma média, por exemplo, acima de 8, vamos supor, ou 7, eu não sei como que está hoje. Mas ele tem que manter isso, ele não pode abaixar o padrão. Mas junto com isso, se ele estiver lá e tendo que trabalhar para se manter, ele vai ter que manter aquele padrão e trabalhando. Ele sabe que ele vai, como diz o pastor, ralar um pouquinho mais. Né? Então, é importante trabalhar isso daí e saber. Então, você já fez um projeto de vida, eu quero chegar lá através desses estudos e eu sei que eu vou pagar esse preço. O que acontecer no meio do caminho, eu preciso ter uma condição emocional para poder lidar ou pedir ajuda se for necessário. Muito bem. Ok. 10 horas e 46 minutos em Brasília. Daqui a pouquinho está chegando aqui muitos recadinhos no nosso chat, né? Também lá no nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho a gente vai estar lendo esses recadinhos, tá bom, pessoal? Então pode ficar à vontade aí, pode mandar aí no chat, pessoal que está no YouTube pode mandar recados aí, pode mandar perguntas e lá no WhatsApp também. Doutor Ignaldo, tem mais uma perguntinha aqui para o senhor. Como que os valores, no caso, pessoais, podem influenciar aí na definição
vamos dizer assim, de um projeto de vida? Ok. Primeira coisa é você saber assim, quais são os valores pessoais que você tem. Porque tem, e principalmente que dizem em relação à pessoa, né, então em relação a como ele aprendeu na sua história de vida. E isso é importante, porque do seu projeto de vida, querendo ou não, pastor Elber, a gente vai observar, eu vou seguir aquilo e vou seguir os valores da qual eu aprendi e tenho como verdadeiros para mim. E aí, quando eu tenho como verdadeiros esses valores, como eu tenho esses valores como base da minha história, eu preciso estar atento, porque eu posso ser confrontado com esses valores. E aí eu preciso estar atento em relação, porque esses valores, eles vão dizer do meu caráter, da minha forma de agir. Então, por exemplo, eu vou dar aqui um dos valores que a gente tem sempre guardados e vai carregando a nossa história, a honestidade, o cuidado. E às vezes, e a pessoa que tem como valor o dom da misericórdia, de ajudar o outro. E ele precisa tomar cuidado que num projeto de vida dele, ele pode ser atravessado por aqueles que podem aproveitar disso, que conhecem os valores. E aí a gente tem que tomar o cuidado para não vivenciar as frustrações, as lutas, as dificuldades, às vezes ser envolvido, né, em alguma coisa em que não é parte sua, mas você não percebeu, porque tem aquela pessoa, né? Nós, por exemplo, como psicólogos, nós não estamos aqui para poder ir num set terapêutico para julgar ninguém, nem tampouco para poder trazer juízo de valor. Então, no set terapêutico, o que a pessoa traz ali, nós vamos retomar e trabalhar com ela o quanto isso vai impactar a história dela, qual seja a escolha dela. Embora nós tenhamos o nosso valor, a nossa forma de viver. E aí você vai ver na pessoa o jeito dela, qual é a forma dela vivenciar. A gente trabalha com o que é mais difícil para nós, isso vou dizer para mim, não vou dizer para nós, né, que aí seria generalizar. Mas assim, lidar com recursos financeiros. E o recurso financeiro, eu aprendi, e isso faz parte da forma que eu fui criado, mesmo num tempo difícil, que aquilo que é meu e eu posso fazer com ele o que eu quero, doar, fazer o que quiser, e o que é do outro. Então, eu não vou querer o que é do outro. Só que às vezes nós encontramos numa circunstância que, sem perceber, aquela criança foi criada e hoje um adulto que não aprende, ele só quer tirar o que é do outro, ele suga o que é do outro. Isso faz parte de um valor dele, né? Ah, é defeito de caráter? Não, ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que entender isso dali. Ah, eu não consigo, eu quero as coisas tudo mais fáceis. Então ela não vai se esforçar para nada. Ela quer sempre tirar o do outro. E aí você precisa tomar cuidado que se você está, vivencia e a gente fala isso às vezes acontece dentro de casa, tudo aquilo que eu preciso já tem ali, tudo aquilo que eu quero foi me dado, eu nunca passei por um não, quando eu recebo um não da vida, eu vou sofrer muito. E aí é uma das coisas que eu nunca aprendi. Então quando a gente fala sobre limites, faz parte aí. Quando a gente fala sobre, aprender a responder em relação a assim, como que eu vou fazer? Vou responder o mal com o bem? O que que eu preciso? Então, se eu não tenho condições, eu preciso me afastar. Tudo isso envolve, né. E aí te afeta, às vezes, de você parar o projeto de já houve casos, e aí a gente ouve na igreja, a gente ouve várias pessoas que às vezes estão tão frustradas, e eu por que eu estou falando tanta frustração? Porque hoje a maior dificuldade que eu vejo nos jovens e muitas pessoas é conseguir lidar com a frustração. E aí ele fala: "Olha, eu investi, começou um relacionamento e achou aquilo tudo lindo, muito bonito, investiu na namorada, aí ela cresceu, ela manteve, ela conseguiu, estudou, e ele fala: "Eu abri mão do meu estudo para ela estudar", mas você não teve esforço nenhum para querer estudar também, né, porque eu já encontrei e trabalhei com casais que um falou: "Olha, a esposa investiu, concluiu, agora vamos trabalhar os 2 juntos para que ele cresça e não fique aquém", porque o jovem também ele precisa aprender e estar pelo menos no mesmo patamar junto com a esposa, ou no nível, sim, junto, coisa que ele gosta, tá, esteja ali para poder não ter briga financeira, dificuldade de liderança, ele também precisa, e isso tem que estar dentro do projeto de vida dele. Ele precisa pensar futuramente, né. E aí,
o que vai afetar é que às vezes ele não vai conseguir, ele vai ficar aquela pessoa que só quer ficar na cola, né? Assim dizia antes, né? Só quer ficar encostado. E aí, depois chega um momento, ele vai falar que ninguém aguenta, né? Aí chega um momento, ele vai falar que a vida foi difícil para ele nunca teve, os pais não abençoaram, não ajudaram, mas o que que você fez? O que que você teve de projeto de vida, né? E a gente precisa estar atento. Aí você tudo aquilo que você não conseguiu, emocionalmente, você começa a viver a desvalorização, começa a viver os nãos da vida, e aí você tem várias escolhas a fazer, e muitos deles não conseguem lidar com as escolhas que precisam fazer possíveis. Muito bem. 8 minutinhos, faltando para as 11 horas. Deixa eu ir lá no nosso chat, doutor Aguinaldo, para ver quem é que já... Isso sim. Tem perguntas aqui também, eu já vi que tem perguntas, já vi vários comentários. A Edenilde Ribeiro Costa foi a primeira que chegou por aqui, ela está dizendo: bom dia, amados irmãos, que bom participar dessa preciosa programação. Ela está lá em São Luís do Maranhão. O pessoal da rede, claro, também dando aqui bem-vindo para todo mundo e mandando aqui o nosso telefone para o nosso WhatsApp para você participar também, caso tenha aí uma pergunta que você não queira ser identificado. Então, tá lá, 11 930 03 0316. A Edenilce Simões também está por aqui. Ela está dizendo: bom dia, irmãos. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade aqui com os seus servos. Obrigado, Edenilce. A Lilda Brasil está dizendo: bom dia, família 316. A Doralice dizendo: bom dia, irmãos, graça e paz. Amo esse programa. O pessoal da Bíblia em Quadrinhos dizendo: bom dia, queridos. A Luziete Gomes dizendo: bom dia, doutor Aguinaldo, graça e paz. Bom dia, pastor Welber, graça e paz. Amém. Bom dia. Elianai Vieira também está por aqui, dizendo: graça e paz, irmãos. Quem também está por aqui, nossa querida Van Gomes, está na área, né? Está dizendo: Na área. muito bom esse ponto, prioridade e metas. Ela escreveu aí, observando a fala do doutor Aguinaldo. A Maiara Ferreira, acho que fica melhor, né? É sua colega também, viu, doutor Aguinaldo? É psicóloga também. Isso. Maiara, abraço. Oi? Mandando um abraço para a Maiara aí, para a Van, que está com a gente aí também. Isso. Pode continuar, pastor. Então ela está dizendo: graça e paz, bom dia, amo essa rádio. Maiara Ferreira, psi, abraço, ela está dizendo. Aí ela mandou mais um comentário aqui, ela está dizendo: são informações tão válidas que quando tenho oportunidade no culto à noite, eu divulgo a rádio para os irmãos. Isso, fora compartilhar as informações nos grupos e outras redes sociais. Abraço. Obrigado, Maiara. Obrigado. Você, querida. Pergunta, doutor Aguinaldo. Quando buscar o apoio, pessoal da Bíblia em Quadrinhos, quando buscar o apoio de um psicólogo para construir ou reavaliar o projeto de vida, doutor Aguinaldo? Ok. A importância de procurar e quando você começa a não conseguir mais lidar, né, com o que você tem, que você precisa estar avaliando, buscando quais são os seus objetivos, trabalhando assim, olha, sabe quando aquele momento que você não consegue trabalhar um cronograma, não consegue trazer os seus objetivos, você até tem, mas só que tá aquilo tudo, né? E aí, ou então aquele momento que a pessoa chega e fala assim: rapaz, eu comecei tudo na vida, mas nunca dá certo, né? Tudo que eu começo, chega num momento eu volto tudo atrás. E aí a gente vai procurar e trabalhar assim, qual é o momento em que ele chega e que ele não conseguiu resolver na história da vida dele, que para naquele ponto e às vezes eles são etapas diferentes, mas de uma mesma situação e uma dor que ele traz lá atrás. E dali ele não continua. Então, assim, primeira coisa é avaliar como é que você está, qual é o projeto. Às vezes você quer mudar a sua história, quer mudar o seu projeto de vida. Eu cheguei até aqui, eu gostaria de mudar. E aí você vai procurar competências, e aí o terapeuta, o psicólogo vai trabalhar com você para conhecer as suas competências, os seus pontos fortes e fracos, para você trabalhar isso, fazer uma matéria vocacional, procurar saber aquilo que é a sua vocação. Talvez você escolheu algo que você está marchando e nunca consegue chegar em um objetivo que te traga satisfação. Trabalhe isso, né? Talvez você já tenha concluído, por exemplo, já conversei com uma pessoa que fez jornalismo.
Eu achei fantástico, fantástico. E a pessoa chegou num ponto e falou: olha, tudo que eu precisava dentro do jornalismo que eu gostaria de fazer, eu conquistei. Eu agora vou refazer a minha história com outras coisas. Então nós encontramos, como eu encontrei um outro profissional que o hobby dele, ele falou: olha, o meu hobby se tornou o meu trabalho. O hobby dele era fotografia. E ele trabalhando com, não lembro se era construção ou se era empreendimentos de corretor, vendendo imóveis. Então, nisso ele, o hobby dele, ele falou assim: hoje o meu hobby virou minha profissão, porque hoje eu gosto de viajar, viajo para vários lugares, trabalho com fotografia e vai investindo. Então, assim, ele ressignificou a história dele porque ele já tinha conquistado algo, né? Então eu preciso estar atento. E hoje nós temos muita facilidade, igual eu falo, antes você fazia uma universidade, uma faculdade, né? Você fazia e aquilo era para o resto da vida. Hoje você consegue mudar, né? Você conclui, você trabalha e faz outros detalhes. Então a primeira coisa a fazer parar para se reavaliar, ver qual é a fase da vida que você está. É a fase que não está conseguindo conquistar? Então você precisa buscar ajuda para poder montar o projeto de vida. É a fase que você não tem projeto? Não sei onde eu quero chegar. Então isso está te incomodando? Porque tem que ter um incômodo. Tem pessoas, pastor Elber, que não adianta você falar. Ele não quer. Então, o primeiro detalhe, ele quer, né? Então, foi bom essa pergunta, e muito importante, porque a pessoa precisa querer. Querer ter uma vida com significado. Querer fazer história com o seu sonho. E agora, como fazer? Aí a gente entra para ajudar. Aí é só procurar ajuda para o projeto de vida. Muito bem. Faltando um minutinho para as 11 horas, meu Deus, o tempo voa, né? Quando o papo é bom, Demais. o tempo voa, meu Deus do céu. Deixa eu voltar lá no meu WhatsApp, então, melhor, no nosso chat, doutor Aguinaldo. O Uriel Souza está dizendo: bom dia, pastor Aguinaldo, bom dia, pastor Welber, a paz do Senhor Jesus. O Elienay, peraí, eu acho que, deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui, eu acho que não. Na verdade é o seguinte, o Elienay Vieira está dizendo assim, ó, pastor Aguinaldo, como via a nossa Batista Hope e o pastor Fabrício Freitas e família pastor? Não entendi a pergunta. Se for o que eu estou pensando, estão bem, graças a Deus, correndo muito com essa campanha de missões agora, né? As mobilizações, mas Como tem vai, estado né? bem. Então, eu creio que já conhece a família, né? Então, Legal, deve estar perguntando como vai, então, a nossa comunidade Batista isso. Hope, o pastor Fabrício Freitas e a família pastor. Muito bem. O Elienay Vieira está dizendo, eu sinto muita Se eu não saudade. me engano, é uma irmã, Eliana, acho que não lembro se é da Bahia. É que vem aqui visitar a gente, né? Um abraço aí. Legal, legal. Estou lembrando aqui agora. Sim, ela está dizendo: sinto muita saudade da família Hope, em especial das mensagens do nosso pastor, dos nossos pastores, o senhor, o Fabrício, o William, o Josimar. Legal, bacana, Elinay, obrigado. Que O José maravilha. Raimundo da Costa também está por aqui, está dizendo: Jesus transforma, Guarapari, Espírito Santo, Brasil, também está lá, está plugado com a gente. Amém. A Marluce Maria também aqui, mandando umas amenzinhos, né? A Luciana, olha só, nossa querida irmã Luciana, lá em Caxias do Sul, também está dizendo: bom dia, pastores irmãos, estou aqui aprendendo com o pastor. Muito bem, Deus abençoe, Luciana. E lá no nosso WhatsApp, gente, também tem recadinhos para a gente por lá. Deixa eu ver quem é que está aqui. A Leuda Brasil mandou uma mensagem, deixa eu ver o que ela disse. Pastor Elber, aqui está excelente, perfeito. Opa, foi mal. Acho que eu Tá vindo perfeito com essa vozinha de veludo. E aqui, preparada para ouvir doutor Aguinaldo. Muito bem. Valeu, Leuda. Deus abençoe, querida. Ela mandou mais cedo esse recadinho. A Darcy também passou por aqui, né, Darcy? Mas não concluiu o recadinho dela. Deixa eu ver quem mais mandou alô, mandou recado aqui na rede. O Alexandre de Souza, ele está dizendo o seguinte, deixa eu ver o que é que o Alexandre está dizendo. Bom dia, pastor Aguinaldo, aqui é o seu amigo Paraíba. O pastor Alexandre lá de Três Poços, lá da região nossa lá. Volta Redonda, isso. Inclusive mandou aqui, ele está dizendo, pastor Três Poços, Volta Redonda, mandou aqui o Jesus Transforma, né? Mandou aqui acontecendo divulgando lá na igreja dele, várias crianças aqui, adolescentes e tal. Mandou as fotos aqui pra gente também. Obrigado, Alexandre, Deus abençoe, querido.
Deixa O eu ver aqui. embaixador do rei, pastor. Deixa eu só comentar aí do Paraíba aí, né? Sim, Desse é uma forma carinhosa de tratar ele, um homem de Deus, um homem que trabalha com os embaixadores e ele tem um projeto. Por exemplo, os embaixadores quando vão para o acampamento lá, né? Às vezes a gente acha que não acontece, mas para ajudar aqueles que não têm muito recurso, o que que o pastor faz? Às vezes a gente falava mexendo com a gente, falou: "Ó, se você me vê ali perto de uma lixeira mexendo lá, gente, não se preocupe, eu estou pegando latinhas para poder ajudar a juntar e vender, e assim a gente vai pagando, ajudando para aqueles que são muitas crianças, muitos embaixadores, para ir para os congressos, para ir para os eventos, então ele vai fazendo isso. Eu falei, não estou ficando maluco não, fique tranquilo. Né? Então, assim, era muito legal a gente ver, e ele parava mesmo, parava o carro, pega lá, vai pegando, né, as latinhas, garrafa PET, pede para os irmãos juntarem e vai fazendo, e assim, tudo com um propósito, com um objetivo, né? Então, o projeto de vida da igreja, por exemplo, investir nas crianças, nos adolescentes, investir no programa, não só da igreja, mas é porque ele ama investir nessa área. Então, assim, sai e vai trabalhar. E acaba sendo, a gente brincou um dia, isso aí não é já a minha parte, né? Que ele era o Zebrinha. O Zebrinha é aquele que do time de futebol dele, que era o que era improvável, acabava ganhando os embaixadores dele eram os improváveis. Aí, porque o Zebrinho chegou, 3 postos, dava problema lá que o povo começava a perder. Mas muito bom. Um abraço aí à turma aí. maravilha. Ele está se divertindo aqui com o teu comentário, está mandando aqui vários kkks. Aí ele mandou aqui uma foto, inclusive, disso daí, ó. Tá lá, ele mandou Viu aí? vários sacos de garrafa PET, de latinha, um monte de coisa aqui, ó. Ele mandou foto aqui de tudo, então. Abraço, querido. Deus abençoe. Que coisa boa, né, rapaz? Chamada é chamada, né? É impressionante. Deixa eu ver quem mais está aqui linkado junto com a gente. Eu vi aqui uma perguntinha também aqui. Deixa eu ver. Deixa eu só ver se eu acho aqui de novo, doutor Aguinaldo. A pergunta é a seguinte. Doutor Aguinaldo, quais as técnicas para vencer a fobia social? Então, cada pessoa, e a gente trabalha, e eu gosto de trazer, gosto dessas perguntas também, porque cada pessoa tem, é uma pessoa em si, a forma de lidar, né? E a fobia social, a gente coloca muitas pessoas que entram em pânico por estar no meio de muitas pessoas. Eu conversando com um jovem, e ele falou que ele tem, assim, pânico, de estar no meio de muita gente. Aí eu fui conversando com ele, olha só, quando a gente fala fobia social, imagina a pessoa chegou, tem muita gente perto, ela vai começar a passar mal, vai ter pânico, vai ter ansiedade. Mas esse jovem, por exemplo, qual era a fobia dele, né? Ele falou: "Olha, estar no meio não há problema nenhum, mas não me peça para estar à frente falando nada". Então, assim, o que que precisa ser trabalhado naquele instante? Então, quando a gente pergunta de técnicas, é muito difícil para a gente poder, falar de forma generalizada. A gente traz algumas que você vai aprender a lidar com as suas emoções, vai aprender a se perceber, vai aprender, a controlar a sua respiração, né, tomar conta, saber de você: "Olha, eu estou aqui nesse local, qual o risco que eu estou passando? Eu não estou tendo nenhum risco, então eu posso respirando e trabalhar". Isso são técnicas que a gente vai ensinando, mas eu preciso saber, e a gente vai precisando saber quando está no setting terapêutico, a gente vai conversando assim, qual é aquele gatilho, o que que vai trazendo ali, o meio. Eu lembro que bem no início, né, eu conversei com uma jovem, uma vez, isso na igreja e tudo, ela estava grávida, a criança estava para, né, alguns meses já de gravidez, e a pessoa, por exemplo, pastor Elber, ela começava a ter, e aí já fazia parte da questão, não só da questão emocional da pessoa, da forma em que ela lidava com a vida, mas também da questão que a menina, quando está grávida, a gente sabe, o pastor passou por isso aí, todo ansioso para chegar da netinha. Já chegou a netinha já hoje? Ainda não, né? Mas todo. Tá fechado. Repete para mim, pastor, não te ouvi, tá fechado. Perdão. Ela está aqui na casa da outra avó, mas está vindo para cá, para casa agora, hoje. Então, mas lembra lá, né, é claro que a sua filha, enquanto os pais estão lá, a criança está no ventre, aquela alegria toda, mas ela passa por várias, questões emocionais, muitas variações, né, por causa não só hormonais, mas as emoções vão sendo mexidas. E essa jovem, qual era a dificuldade dela? Ela começou a desenvolver um pânico. Então a fobia social dela que surgiu estava sendo o seguinte:
Quando ia no mercado, eu falei: "Qual foi a vez que aconteceu isso?" Que ela falou: "Tô ficando louca e tudo". E aí ela falou: "Olha, eu estava no mercado, e no mercado eu comecei a passar mal". Eu falei: "Ok, você estava no mercado, mas aonde? Como é que foi?" E qual era a questão dela ali? Por exemplo, quando ela estava passando no caixa e estava muito lotado o mercado, ela começou a gerar essa ansiedade, ela ficava nervosa e olhava para frente e tudo. E aí eu falei: "Ó, você tem problema de ir com o seu esposo?" "Não". Então chamei o esposo, aí olha só, conversei com o esposo e com ela, o esposo dela e ela, e aí o que foi dito, o que eu conversei com ela, na hora que você começar a perceber que a respiração está começando aquele medo está surgindo, você tem problema de ir para o carro e ficar tranquila no carro? Não, se eu sair, ela sairia, ficaria esperando, é claro, num lugar seguro, que hoje também não dá para ficar na porta de carro, né, mas lá era um lugar mais interior. Então você vai sai dali daquele ambiente, enquanto seu esposo passa as compras, depois você vai embora. Essa é a primeira parte. Então você precisa aprender a lidar com consigo mesmo. Então cada pessoa tem uma forma de lidar com os seus sentimentos, com aquilo que ele está vivenciando. Então a primeira coisa é saber isso. Então quando você está no setting terapêutico, você vai aprender, você vai trabalhar, esse momento. O que pode acontecer daquele momento, você fala assim: "Olha, eu fiz essa técnica e não deu". Tá, então vamos aprendendo, né, a cada dia. Você precisa se conhecer e precisa lidar com isso. Mas sabe o que que acontece? Qual que é o pior de tudo da fobia, ou do pânico, ou da ansiedade? É que a gente ainda fica insistindo: "Não, vai dar certo, eu vou ficar". E aquilo vai piorando, porque você está tendo os ambientes estressores, tudo que está acontecendo à sua volta, os sentimentos que você está ali dentro de você sendo gerado ali, e você brigando com tudo isso para não passar vergonha na frente dos outros. Que a maior dificuldade é passar vergonha na frente dos outros, é isso que a gente passa. E aí você precisa ser sincero com você mesmo: "Olha, não estou dando conta, me dá licença, eu vou me retirar, e eu preciso estar atento". Aí alguém vai falar para você assim: "Mas não dá para você ficar fugindo de tudo todo o tempo". A partir do momento que você se reconhece, você vai começar, em doses homeopáticas, aprendendo a se colocar naquele local, até você conseguir lidar, ou até onde o limite que você consegue. Ok, pastor? Muito bem. 11 horas e 9 minutinhos. Doutor Aguinaldo, tem mais uma pergunta aqui de uma ouvinte. Ela está dizendo o seguinte: ah, preciso saber como conseguir ser acompanhada pelo doutor Aguinaldo. Minha vida está cinzenta. Já faço acompanhamento com psiquiatra. Uso alguns remédios. Tenho fibromialgia, depressão e ansiedade. São tantas angústias, vontade de desaparecer. Já estou cansada de tantas lutas. Quero saber como ser acompanhada por ele. Ela diz que mora no estado do Nordeste. Isso. Deixa eu só passar para a irmã. O meu sorriso aqui não foi desmerecendo a sua fala, muito pelo contrário, me sinto lisonjeado, por poder, né, ter essa referência. Mas procure um psicólogo aí, né, por que eu estou falando isso? Porque como eu também atendo online e eu trabalho secularmente, eu não estou tendo tempo de dar conta disso. Então, assim, a vontade é muito grande de atender. Mas eu também preciso me cuidar, porque senão eu não vou ter tempo para a esposa, já quase a gente não vai conseguindo. Então eu tenho o ministério, eu tenho o trabalho secular, e aí eu ficaria em falta, não vou negar, né, ficaria em falta. Mas assim, dê uma olhada, ore ao Senhor, procure aí perto ou na sua igreja ou próximo, a gente não quer na igreja, porque a pessoa vai conhecer, mas procure o atendimento sim, procure acompanhamento, porque esses sentimentos, essas angústias, o psiquiatra ele entra com a medicação e nós louvamos a Deus pela ciência por causa disso, e a gente precisa vai chegar um momento que tem medicações que vão ter o desmame, mas eles mesmos falam: "Olha, procure ali um psicólogo, você precisa colocar isso para fora", como você está sendo sincero agora, colocando para fora, né, é importante que isso seja cuidado, cuidado mesmo, e a gente precisa trabalhar isso, porque a vida não é fácil, os nãos da vida são difíceis, então a gente traz uma história que a gente precisa lidar a cada dia. Então peço perdão por não poder te atender nesse momento, justamente por causa da falta de agenda. A não ser que aí eu teria que me desgastar, virar à noite, daí eu não dormiria. Aí quem ia surtar, quem acaba surtando sou eu, que aí eu preciso também ser acompanhado, e a gente também tem essa questão da gente de ser acompanhado também. E aí uma das coisas, pastor El, olha que coisa interessante, né, nesse desafio, é aprender a dizer não. Eu antes,
né? Eu antes tinha uma dificuldade muito grande em dizer não. Num caso desse, eu falaria: liga logo para mim, né? Mas eu preciso, até para cuidar da saúde, foi aprender a dizer não. E tem muitas pessoas que têm dificuldade de dizer não. E aí se sobrecarregam e acabam sofrendo emocionalmente por não dar conta de tanta coisa. Muito bem. 11 horas e 12 minutinhos. Tem mais uma perguntinha aqui, doutor Aguinaldo. A pessoa está dizendo assim: pastor, eu trabalho com meninos no bairro, embaixadores. Parece que a galera não sonha mais. O que posso fazer para animar a turma? Muitos não têm pais presentes. Aí ele botou aqui: sou sapateiro. Então, olha que tem a história do sapateiro que orava, né, pela Índia, orava e foi ser missionário, né. Procure lá nas biografias. Mas olha só, eh, imprima os sonhos nessas crianças. Você que trabalha com crianças, você que trabalha com embaixadores, né, igual eu falei aí do irmão pastor Alexandre, que é o Paraíba, né, eu sempre me alegrei muito de ver a alegria dele, e ele não é grande não, ele é pequenininho, acho que é mais baixo que eu, né, e assim, a alegria dele de investir em vidas e criar sonhos, né. A gente precisa criar sonhos nesses jovens, principalmente aqueles que estão próximos da gente, para que eles saibam que tem potencial e eles podem, não devem ficar só esperando dos outros, mas eles podem trabalhar, podem investir. Então pega esses embaixadores, começa a fazer algo que seja possível dentro da lei e comece a trabalhar com eles sonhos que eles possam ir realizando aos poucos e conquistar. Chama padrinhos, né? Como fala assim, está sozinho, não fique sozinho não. No projeto, chame gente que goste também, que tem esse mesmo sonho seu e possa ensiná-los também a ter sonhos. E aí vai ser muito bom. Por isso que aquelas feiras de profissões que a gente faz nas igrejas, é para poder imprimir sonhos na vida dos jovens, ok? Muito bem, 11 horas e 14 minutinhos em Brasília. Doutor Aguinaldo, para a gente encerrar, que eu sei que, né, quando chega esse horário, você já está meio agoniado, fica assim já pensando, né, com a cabecinha, né? Não, estou de olho na hora aqui, porque eu ainda tenho que pelo menos almoçar antes de Olha aí, trabalhar, né. não sei para que você vai almoçar, doutor Aguinaldo. Amanhã você vai sentir fome de novo, né? Você não sei para que faz Pois isso. é, né. Eu acho A que, gente vai né? se acertando, faz parte da vida. Mas para a gente encerrar, doutor Aguinaldo, eu gostaria que o senhor deixasse para a gente aí uma mensagem, né, principalmente para o pessoal que busca, né, que está buscando aí construir seu projeto de vida, né? Então, assim, que mensagem, qual a principal mensagem que o senhor gostaria de deixar para esse pessoal que está em busca, né, de um projeto de vida hoje aí para suas vidas, claro. Isso. Antes de deixar a mensagem, deixa eu só lendo aqui, olha só, a irmã Elianai falou assim, Elianai Vieira de Feira de Santana, Bahia. Pastor Fabrício, a irmã Elianai mandou um abraço para o senhor aqui, ó, tá aqui conosco, ele mandou ali, né, mandou mensagem para nós aqui. Então, irmã Elianai, já mandei a mensagem aqui, o pastor Fabrício, o pastor, ele está bem, a família está jóia, correndo por causa das operações missionárias aqui, né, da campanha. Então, tá aí, Ela está né, só dizendo que está lembrando aqui lá, né, né? tem os assuntos, tem aqui a Soilene, né, Pedrosa, fala que é um assunto bem relevante, e ela diz também gostaria de saber como fazer consultas online com o doutor, né. Pois é, tô nessa situação. A irmã Elianai mandou: "Procure um pastor que você vai ficar bem amado", ela falou um pastor psicólogo, né. É importante, nós precisamos de cristãos, né, pessoas que têm, nós temos em todas as áreas, temos pastores que são psicólogos, temos cristãos que são verdadeiros discípulos, são psicólogos. E trazendo a mensagem que o pastor falou para eu terminar aqui, né, o importante é que você, primeiro, quais são, olhe para dentro de você. Quais são os objetivos que você tem e qual é a relevância desses objetivos que você tem na sua história? Dos seus sonhos, né? Eu não vou colocar o objetivo agora, não. Qual o sonho? Porque muitas vezes, pastor Elber, o que vai se colocando é que sonho de ganhar muito dinheiro. Tá ok, você ganhou dinheiro. Eu gosto de falar com um casal que está se preparando para casar, porque já reparou, não sei se o pastor já passou por isso, mas o casal, quando está se preparando, é alugar casa, é pagar a festa, é fazer tudo. Aí eu falo assim: se não tivesse nada disso, se tudo isso já tivesse pronto, e você tivesse preparando, qual seria a conversa com a sua noiva? E muitos deles não têm assunto, porque o assunto está voltado nas coisas que precisam conquistar. E aí você precisa estar atento. Então, olha só, se é só dinheiro, para que você quer dinheiro? Ah, porque eu vou conquistar. Isso são os sonhos que você vai olhando, tá? Então vamos trabalhar para isso?
Então, o que seria bom? Mas o que você tem de habilidade? O que você pode fazer? O que você gosta de fazer? Então, comece a olhar, e por isso a gente fala autoconhecimento, conhecimento daqueles que estão à minha volta. Eu não posso fantasiar e dizer assim, eu quero ser algo em que as questões sociais, financeiras, no momento, não me favorecem. Então, eu vou trabalhar isso. Não é que eu não posso ser, é que eu vou ter um trabalho um pouquinho maior. Eu quero chegar lá, né? Vai, pesquise. Não vá só pela conta dos outros, não. Alguém vai falar, sei muito bem, eu tenho, pastor, o senhor falou ali sobre a questão que o pastor falou da área militar. E eu conheci uma família, e o jovem, ele queria, não, eu quero ir para a Marinha. E ele estudou em colégio bom, a mãe investiu, ele foi. Quando ele começou, no dia de apanhar a farda, ele falou, não é isso que eu queria, não. Mas ele investiu. Era o sonho, a mãe dele não colocou para ele, falou que era bom, mas investiu nele. Mas ele foi, e assim, o que moldou ele, eu não sei, ele não falou, não conversei com ele sobre isso, mas não era aquilo que ele queria. Aí eu ouvi muita gente falando assim, tá vendo? Gastou um dinheirão, investiu porque tinha um recurso e não era aquilo que ele queria. Não, foi a escolha dele. Eu vou respeitar. Agora, o que você pode fazer? Então, comece a sonhar, olhe dentro de você, comece a avaliar e pense num projeto em que você vai começar a fazer agora a curto, a médio e longo prazo. O longo prazo vai ser o bônus, o resultado que você vai ter. A curto e médio prazo são o que você já vai fazendo, iniciando para conquistar. É um curso de inglês, é línguas, é Libras. Hoje nós falamos sobre linguagem de sinais, estava aquela reportagem aí, uma reportagem logo cedo, né, com o pastor Katayama, já ia falar Takayama, ele não é Katayama, né? Então, se não me engano. E aí, é importante, então, para a gente encerrar, que senão se deixar, eu vou falando, aí eu que vou cortar meu almoço, né? Então, pastor, justamente, são muitas coisas que precisa trabalhar, seja até o casamento. Pare para avaliar, porque muitos entram no casamento, às vezes, por correria, por obrigação, ou para fugir antigamente falava de fugir de casa, né, as meninas e tudo, mas hoje, sim, quando falo fugir de ter alguém sobre a sua, falando alguma coisa, nós homens vamos aprender, não adianta. Você vai prestar conta para o seu pai, para sua mãe, e quando casar, para sua esposa, quando tiver filho, para os filhos. A gente vai sempre vivenciar isso. Eu preciso estar muito em paz em relação a isso. Então, faz parte do projeto de vida, porque eu quero ter uma família estruturada e a gente vai trabalhar isso. Percebe? Tudo isso envolve. Então comece hoje olhando para dentro de você, avaliando a sua história e buscando autoconhecimento. Se não conseguiu achar nada, procure ajuda. Procure ajuda. E monte seu projeto de vida. Amém, pastor? Muito bem. Então é isso. Nosso No Divã da Rede fica por aqui. Quinta-feira que vem, a partir das 10 horas, permitindo Deus, estaremos de volta com mais uma edição, com o nosso querido doutor Aguinaldo Pinheiro. Já tem um assunto da semana que vem, não? Então, semana que vem, já marcado ainda não, mas eu tenho já observado, trabalhado, por exemplo, teve um ouvinte que falou sobre questões mentais, para a gente falar, e no mês de outubro trabalha a saúde mental, também tem um dia específico, então a gente vai estar falando sobre isso, dentro da saúde mental, continuando que a gente pode continuar com o mesmo tema, né, cuidando da saúde mental e emocional, porque a gente vai entrar também no Outubro Rosa, que são as campanhas de prevenção, e não só a campanha de prevenção, mas é a pessoa que já está vivenciando, o que ela vai fazer? Então é importante a gente também trabalhar isso, que a gente tem que prevenir, mas aquele que já está vivenciando a questão do câncer de mama ou passou por um momento, como lidar com isso? E se tiver alguma sugestão, pode mandar para a gente. Ok, pastor Elber? Um abração a todo mundo aí. Maravilha. É isso. Então, conversamos com o nosso querido doutor Aguinaldo Pinheiro, hoje falando sobre construindo projeto de vida, né? E a construção aí de projeto de vida. Se você quiser ouvir de novo ou quiser assistir de novo esse bate-papo, vai ficar registrado aqui no YouTube. No YouTube a gente fica por aqui. Doutor Aguinaldo, obrigado, querido. Bom fim de semana. Deus te abençoe e até quinta-feira, se Deus quiser. Até quinta-feira. Um abraço a todos. Forte abraço. Você ouviu Divã na 316, com o psicólogo clínico Aguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.